Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do segundo ano do ensino médio, né? E vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que tem a ver com o nosso corpo. Vamos falar então sobre homeostase. O que será homeostase? Vocês já ouviram falar nessa palavra? O que vocês acham que significa homeostase? Vamos lá? Primeiro, temos que falar sobre fisiologia. Diferente de anatomia, na anatomia nós estudamos a forma do corpo. Na fisiologia, nós estudamos o quê? Nós estudamos, então, o funcionamento dos organismos vivos em relação aos órgãos. Então, literalmente, é o conhecimento da natureza. Então, fisiologia é o estudo das funções do organismo e de suas partes e componentes, incluindo processos químicos e físicos. Então, quando estudamos a fisiologia, nós estudamos a forma como esse corpo ele se comporta em relação aos órgãos e principalmente ao funcionamento. Nós temos a forma, chamada de anatomia, né, que estuda as partes que compõem aquele elemento, e nós temos a fisiologia, que estuda como aquela morfologia ela se comporta, diversos processos aí, químicos, biológicos ou até mesmo físicos. E aí, juntando essa fisiologia com a parte da morfologia, nós vamos ter também a chamada homeostase. Bom, antes da gente falar sobre isso, vamos ter que relembrar um pouco, né, sobre os filósofos antigos, né, que já começaram a estudar essa questão da fisiologia. Nós temos aí Aristóteles, 300 a.C., e onde ele dizia que médicos já achavam que uma boa saúde estava associada a um equilíbrio. Nós temos aí Claudette Bernard, 1862, fala que a constância do meio interno é condição para uma boa saúde. Então, eles já estão levando o conceito relacionado à saúde, né? A saúde, então, é relacionada então, ao equilíbrio. Se tem equilíbrio, então, tem uma boa saúde. Se tem uma constância de meio interno, então, tem condições para se ter aí uma boa saúde. Só que, nesse caso, eles não tinham ainda o conceito de homeostase. Eles não sabiam sobre esse equilíbrio. Então, por isso que eles falavam apenas do equilíbrio, mas ele não sabia a principal definição de homeostase. Primeiro, vamos relembrar os níveis de organização dos seres vivos para saber onde se encaixa a fisiologia e também a homeostase. Nós temos aí como unidade fundamental a célula. Um conjunto de células vai formar o que a gente chama de tecido, né? Por exemplo, nós temos aí o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que são formados por células epiteliais e células conjuntivas. No final, esse grande conjunto de tecidos vai formar um órgão, né? Por exemplo, pode ser um coração, um rim, um pulmão, pode ser um osso. Então, vários tecidos formaram um órgão. E aí, vários órgãos com a mesma função vão formar o chamado sistema. E aí nós podemos ter aí o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, sistema endócrino, que aí o que tem em comum são órgãos que fazem a mesma função durante esse sistema. Então nós temos aí um sistema de órgãos. Depois, um conjunto de sistemas vai formar um organismo, né? Ou seja, um organismo vivo. Nós temos aí o nosso organismo, né? O nosso corpo, que são dotados de processos e conjuntos vitais. Um conjunto de organismos de uma mesma espécie vai formar uma população. Conjunto de população diferentes vai formar o que chama de comunidade, né? Essa comunidade ela é constituída aí de diversas espécies diferentes. Então, essa parte que entra em população, comunidade, ecossistema e biosfera, ela já entra mais na parte que a gente chama de ecologia. É um assunto que vocês vão estudar na terceira série do ensino médio, onde vocês vão estudar como é que funciona o ecossistema em si, juntamente com a interação entre as espécies. Mas o nosso objetivo aqui principal é estudar então a fisiologia, a anatomia e a homeostase, que ela vai dar o início aos processos que ocorrem no nosso corpo. Bom, então, levando isso para o lado mais da fisiologia, que são os processos que ocorrem no nosso corpo, nós temos aí moléculas, né? Nós temos átomos que vão formar moléculas, por exemplo, a água, que é formada por átomos aí de hidrogênio e oxigênio. E aí, quando se junta várias moléculas, eu vou formar uma célula. Uma célula aí, ela é dotada de diversas estruturas, né? Como, por exemplo, as organelas, a membrana plasmática, o núcleo, que contém o material genético. E aí, o conjunto de células vai formar o tecido. Nós vamos ter aí diversas células que vão formar esse tecido,
Pode ser um tecido epitelial, um tecido conjuntivo, um tecido muscular, um tecido nervoso. E aí um conjunto de tecidos, né, de mesma função vão formar o que a gente chama de órgão. Esse órgão ele vai ter uma função geral, ele vai ter uma função de alguma coisa que o nosso corpo vai desempenhar. Só que esse órgão ele está dentro de um sistema, e esse sistema é algo muito maior. Ele vai fazer processos dentro do nosso corpo, e esses processos são, inclusive, importantes para se ter um equilíbrio, principalmente quando se fala de saúde. Agora, nós temos aí a definição de homeostase. Depois de toda essa explicação inicial, então a homeostase é um processo dinâmico, ou seja, ele está ocorrendo o tempo inteiro. É um estado de equilíbrio razoavelmente estável entre as variáveis fisiológicas, a habilidade de manutenção do meio interno constante. Então, é um estado de equilíbrio razoavelmente estável, ou seja, alguns processos têm que estar estáveis no nosso corpo. Eles não podem nem estar de mais e nem pode estar de menos. Eles têm que estar num ponto chamado de equilíbrio. Por isso que Aristóteles falava que para se ter uma boa saúde é necessário que o corpo tenha um equilíbrio, né? Por exemplo, nós temos aí os níveis de glicose. Se nós temos o nível de glicose em dia, então nós não temos aí nenhuma capacidade de desenvolver uma doença chamada diabetes. Mas quando uma pessoa tem os níveis de glicose muito altos, e mesmo assim ela continua a comer açúcar, né, em diversos tipos de carboidrato, ela tem uma tendência, então, de desenvolver diabetes. Isso aí seria um problema. Então, nesse caso, é necessário que ela mantenha os níveis de glicose em dias, para então ser considerado uma pessoa saudável, tá? Então, manter os níveis de glicose em dia é um estado de equilíbrio da homeostase. Esse é um dos tipos de exemplos. Qual é o conceito de meio interno? O corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circula, é, apesar disso, relativamente independente do mesmo. Esta independência do organismo em relação ao seu ambiente externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são de fato removidos das influências externas, diretas, e são protegidas por um verdadeiro ambiente interno, que é constituído particularmente pelos fluidos que circulam no corpo. Então, o que circula no nosso corpo são fluidos. Esses fluidos eles têm que se manter estáveis, porque é através desses fluidos que vão levar os nutrientes de célula a célula. Se por um acaso há um desequilíbrio, então vamos ter um desequilíbrio nesse meio interno. Então, organismos vivos preservam um meio interno distinto, apesar das alterações do meio externo. O maior exemplo é mudança de temperatura. Quando nós, por exemplo, estamos com muito calor, aquele sol radiante, né, aquele sol daqui do Acre, de queimar, né, nós recebemos muita insolação na pele. Porém, o nosso meio interno ele continua regulado, ele continua com os fluidos agindo de maneira estável, em equilíbrio. O que não pode acontecer é quando esses fluidos eles se alteram, né, ou seja, esse meio interno ele é alterado. Nesse caso aí, significa que a pessoa não está em um estado bom de saúde. E isso pode também ser afetado pelo meio externo. Como saber se uma pessoa está ou não em homeostase? Isso vai acontecer por observações em várias etapas, até definir o que são valores normais. Daí a gente utiliza valores obtidos em estudos, idade, sexo, peso. O exemplo mais claro é quando você faz um exame de sangue. Quando você faz o exame de sangue, né, você vê lá os níveis, por exemplo, de glicose, os níveis de ferro, de oxigênio, dentre outras variantes. Daí, existem os dados de referência, que já vai aparecer no exame. Por que tem os dados de referência? Porque já existem estudos que mostram quais são os dados normais. Se tiver acima, tem um problema. Se tiver abaixo do número, também pode ter um problema. O certo é estar dentro dos valores de referência. Então, a gente vai saber se a pessoa está em homeostase ou não, por conta desse equilíbrio. Homeostase em um organismo se dada por mudança externa e disfunção interna. Essa mudança interna resulta em perda da homeostase, desencadeamento de respostas de compensação. Ou ela vai ter falha na compensação, ela vai apresentar uma enfermidade ou uma doença, ou ela vai ter um sucesso na compensação, formando aí um diagnóstico de saúde. Ou seja, se tem uma disfunção interna,
Se não for compensado, nesse caso, vai ter uma doença. Se for compensado e ter sucesso nessa resposta, por exemplo, uma resposta a um agente inflamatório, ela vai ter aí um sucesso em saúde. Mas se der falha, então vai desencadear uma doença. Bom, os sistemas eles estão integrados. Para haver homeostase, os sistemas têm que estar integrados. Por exemplo, nós temos aí nutrientes, água, né, e sais minerais, né, são dissolvidos pelo sistema digestivo. Tem algo também que nunca é absorvido, por exemplo, a matéria bruta que não é absorvida. O sistema respiratório vai ter a função de entrada e saída de ar, ou seja, entrada de O2 e CO2. O coração vai ter a função de impulsionar o sangue através do sistema circulatório, que vai levar oxigênio e também vai trazer CO2 para poder ser aí limpo lá no pulmão. Nós temos o sistema urinário, que está conectado ao sistema circulatório, que vai eliminar água e sais minerais. Nós temos as células, que vão estar ligadas, né, através desse fluido intersticial, entre o equilíbrio de meio interno e meio externo. A célula vai ser capaz de poder passar a substância célula a célula. Aí nós temos a diferença entre ambiente interno e ambiente externo. Nesse ambiente externo, nós vamos ter a eliminação de alguns componentes que não vamos usar no nosso corpo. E nesse ambiente interno é o que vai acontecer. Então, se tem desequilíbrio nesse ambiente interno, nós vamos ter aí, no caso, a apresentação de alguma doença. Vamos para o exercício? Vamos ver o que aprendemos com essa aula. Questão número 1. Quando falamos em homeostase, referimos-nos à tendência do organismo de manter-se o meio interno em relativamente estabilidade. Entende-se por meio interno. Vamos lá. Letra A, o conjunto de todas as células do corpo. B, o conjunto de todos os sistemas do organismo. C, os fluidos que circulam pelas nossas células. D, o interior dos órgãos. Ou letra E, o interior do sistema nervoso. E aí, qual seria a resposta correta? A resposta correta, então, é letra C, os fluidos que circulam pela nossa célula. Então, o meio interno, ele se dá principalmente quando esses fluidos eles circulam pelo ambiente, trazendo aí, aliás, pelo nosso corpo, trazendo um equilíbrio, né, gerando saúde. Questão número 2. O organismo é capaz de manter o equilíbrio do meio interno quase constante. Para garantir esse equilíbrio, denominado de homeostase, o corpo conta com 2 sistemas principais. Então, quais são os 2 sistemas que compõem o equilíbrio da homeostase? Letra A, sistema cardiovascular e nervoso. Letra B, sistema endócrino e sistema cardiovascular. Letra C, sistema digestivo e sistema urinário. Letra D, sistema urinário e sistema cardiovascular. Letra E, sistema endócrino e sistema nervoso. E aí, qual seria a resposta para o sistema? A resposta certa, então, é letra E, sistema endócrino e sistema nervoso. O sistema endócrino e o sistema nervoso, eles são capazes, então, de aí criar esse equilíbrio entre a homeostase. Um vai realizar o equilíbrio de hormônios e outro vai realizar o comando da liberação desses hormônios. Bom, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para mais outras informações da aula, acesse a plataforma Eduque. Tenha todos um ótimo dia.